E por aqui o Agricultura BR traz os destaques relacionados ao que acontece no cenário internacional da soja, porque no final da tarde de ontem, às 17 horas no horário de Brasília, o Departamento de Agricultura norte-americano, como tradicionalmente faz, divulgou os seus dados de acompanhamento de lavoura. E neste momento, esses dados são muito importantes para saber como é que vão se comportar os valores praticados com soja em Chicago e também aqui no Brasil. Os números que eram aguardados pelo mercado davam conta de que o plantio viria juntamente, ou repetindo a média dos últimos 5 anos, entre 2012 e 2016. Entretanto, o avanço que se teve no plantio de soja nos Estados Unidos foi de 4 pontos percentuais, o que mostra uma situação de 14% da área agora cultivada com soja, o que ficou abaixo dos 17% então esperado pelo mercado. Vamos ver então como é que ficaram esses dados, porque eles influenciam os negócios. Nós trazemos aqui os números: 14% de toda a área a ser cultivada com soja nos Estados Unidos haviam sido cultivados até 7 de maio deste ano. Na mesma data, no ano passado, estava em 21%. E na média de 2012 até 2016, 17%. Então, aqui nós vemos que vem mais lento do que ano passado, apesar de ter que se considerar também que a área com soja nos Estados Unidos, ela fica aí 1.500.000 hectares, 1.800.000 hectares, acima do que se tinha no último ano. Ainda assim, quando vemos as médias, principalmente dos últimos 5 anos, ficou aquém, e isso traz um fator positivo para o mercado. Depois de os Estados Unidos terem enfrentado um temporal muito forte no fim do mês de abril, que levou até a neve chegar a alguns estados produtores, o clima segue bastante preocupante por lá. Os produtores de soja e de milho estão bastante cautelosos em relação a avançar com o plantio da nova safra, como você acaba de ver. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta nos Estados Unidos nos próximos dias. Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Depois dos temporais que atingiram o meio oeste americano na última semana, o tempo começou a melhorar. As temperaturas agora aos poucos estão começando a subir e também tivemos tempo um pouco mais firme. Isso beneficia o avanço do plantio. Por enquanto ainda a temperatura do solo não é o ideal, mas para os próximos períodos a expectativa é que a temperatura fique um pouco mais amena. No entanto, para esta semana, o destaque é o retorno das chuvas para as áreas produtoras. Então, algumas áreas que já estão muito encharcadas podem voltar a ter problemas. O volume de água não se compara com o volume de água da última semana. Não é uma chuva extrema a ponto de trazer muitos transtornos. Deve chover algo em torno de 30 milímetros aqui nos principais estados produtores do meio oeste americano. Mas para aquelas áreas que estão mais encharcadas, essa chuva pode atrapalhar momentaneamente o avanço do plantio, tanto do milho como também da soja. No decorrer da próxima semana, entre os dias 14 e 18 do mês de maio, a chuva se concentra mais ao norte do cinturão produtor de grãos. E é uma chuva de baixo volume acumulado. Neste período são esperadas apenas pancadas bem isoladas, com baixo acumulado, que não devem comprometer muito as atividades no campo. E no terceiro período, entre os dias 19 e 23 de maio, tem previsão de mais chuva. Só que, mais uma vez, essa chuva não vem com tanta intensidade. Deve chover algo em torno de 15 milímetros na maior parte dos estados produtores, então é uma chuva que deve ocorrer alternada com períodos de melhoria e, por enquanto, neste período, a situação não deve se complicar para o avanço do plantio de grãos no meio oeste americano.